Olá, pessoal! Saudação a todos os professores, a todas as professoras da nossa rede. Eu sou o professor Ricardo Jarrem e sou o atual gerente da Gerência de Relações Étnico-Raciais aqui da nossa SME. Queria dizer que a nossa live de hoje ela está muito interessante, porque ela vai abordar um tema que é muito importante para a cultura carioca, o samba. E hoje nós vamos convidar vocês a pensar na importância do samba para os processos educativos, desde a educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais e na EJA. A gente pensar como as vozes do samba, dessas personalidades do samba, podem nos ajudar a ensinar todos os dias em nossa sala de aula. Afinal, o samba é também um espaço de sala de aula. E para isso, pessoal, eu não estou sozinho. Estou com pessoas que são referências do mundo do samba, referências que vêm do berço, assim, pessoas que estudam, que pensam, que refletem. Eu poderia dizer até que eles são os intelectuais orgânicos do samba. O que é isso, né? São as pessoas que vivem o movimento, pesquisam, que pensam, que estão aí. E nós conseguimos uma agenda com eles para falar para vocês, os nossos professores da rede, de como o samba pode curar e como o samba pode dar pano para a educação de nossa cidade. Convido já, para começar a abrir esses caminhos para a gente, a Thaísa Menezes. Mas eu vou fazer um desafio para eles que não estava nem no nosso roteiro. O desafio é já se apresentar dizendo um enredo que vocês acham assim, ó, que dá muito samba na educação. Para mim, o enredo que dá mais samba na educação é Zumbi, aquele lá da Vila Isabel que fala, valeu Zumbi, o grito forte dos Palmares. Para mim, esse enredo eu já usei várias vezes em sala de aula e recomendo vocês a pesquisarem. E agora, Thaísa, que enredo da samba e quem é você? Oi, gente. Eu sou a Thaísa Menezes. Sou professora de Educação Infantil da rede e faço parte da equipe da Gerer. Sou uma mulher preta, sambista, que está inserida no carnaval desde pequena, brincando de carnaval, né, antes mesmo de entendê-lo. E o carnaval perpassa toda a minha história. Fui cria de escola mirim, posteriormente comecei a ingressar na Acadêmicos do Cubão, que é uma escola que fica localizada em Niterói, e hoje estou como compositora e presidente da ala dos compositores da Cubango. E o enredo que eu acredite que dá muita brincadeira e dá para brincar bastante, participando, né, pensando no universo infantil no qual eu faço parte, que é a educação infantil da nossa rede, né, enquanto PEI, é o enredo da Ilha, que fala sobre brinquedos e brincadeiras. Então, acredito que é um enredo que deveria e deve estar mais em sala de aula e dá para a gente fazer um samba bem legal. E aí, Mauro, a gente está muito feliz de ter você aqui e queria te dizer que é importante para a gente ter você e o Vinícius conosco, porque vocês representam a presença negra no samba, pensando e fazendo esse carnaval. Mauro, qual enredo você acha que dá para a gente utilizar na nossa sala de aula? Tá aí o desafio, também a gente quer te conhecer. Se apresente para os professores, para as professoras de nossa rede, para a gente saber quem é você, esse intelectual tão importante para a gente. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite muito generoso da Geré, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, me sentindo entre os meus pares, né? Assim como a Thaís, eu também sou um sambista, de uma família de sambistas, nem lembro quando eu entrei nesse universo, porque ele sempre fez parte da minha vida. Sou membro do Acadêmicos do Salgueiro desde muito novo, onde eu desfilo, onde eu me criei, onde eu tive boa parte do meu letramento racial, essa é a verdade. Sou professor de Sociologia, muito legal estar aqui falando também para professores, né? E além de professor de Sociologia, desenvolvo o pensamento social do samba com esse amigo, com esse irmão, que é o Vinícius Natal. Eu acho que um dos enredos que devem estar mais na sala de aula e que ajuda, sobretudo nessa expectativa, né, nessa nossa necessidade de discutir a questão racial, é o enredo do campeão da Beija-Flor de 2007, Áfricas da Corte Real, do berço real à corte brasiliana. Eu acho que é um enredo muito potente e que nos ajuda a pensar essa herança africana num outro lugar, né? Que não num lugar de dor, de sofrimento, mas pensar nessa herança cultural numa perspectiva de riqueza, de opulência, de cultura, de potência, e eu acho que ele deve estar cada vez mais nas salas de aula.
Maravilha. Posso ir? Pode, Vinícius, agora é com você. Maravilha. Bom, queria, né, saudar todos e todas, também agradecer muito ao convite da Geré, estar nesse espaço aqui, né, com amigos e pessoas que pensam, né, como a gente, é muito gratificante. Mas, enfim, me apresentando, né, meu nome é Vinícius Natal, também sou sambista, desde pequena. Minha avó, ela é compositora da Unidos de Vila Isabel, ainda está lá com seus 78 anos, ainda fazendo samba, frequentando quadra, frequentando samba. E desde pequeno ela sempre me levava para a escola, então eu fui criado dentro desse meio, né? Então eu aprendi um pouco do que era sair de casa, minha visão de mundo fora, né, do meu lar, ela se deu a partir da escola de samba. E as minhas relações sociais também, de amizade, né, dos primeiros namoros, foram tudo dentro da escola de samba também. Então, a escola de samba, ela me criou, né, enquanto pessoa, também enquanto historiador, né, também eu sou professor de história, então a escola de samba, ela moldou, né, a minha identidade, né, as minhas identidades, o que eu sou hoje. E sobre um enredo, eu acho que eu poderia destacar vários, né, mas eu acho que um especial que me tem chamado a atenção ultimamente é o enredo da Em Cima da Hora, que se chama Destino Dom Pedro II. E esse é um enredo da década de 80, se eu não me engano, de 84. Eu não lembro o ano exato. Mas ele fala sobre uma viagem de trem, né? Ele fala de um trabalhador que pega um trem na sua estação perto de casa e vai ao destino Dom Pedro II, quer dizer, o destino central do Brasil. E ele vai descrevendo, né, a viagem do trem. E aí, no final, ele vai falar assim, não é tão mole andar de pinhente no trem, né? Então, quer dizer, não é tão fácil o trabalhador pegar o trem e se deslocar até o trabalho. Ele vai relatando tudo que tem dentro do trem, né? Quem já pegou o trem sabe aqui, né, o mundo, né, que é você pegar o trem, mas chama atenção, acho que muito mais para uma situação do trabalhador, né, que está todo dia ali pegando o trem, enfim, que é a realidade da maioria, né, das pessoas que pegam trem, que pegam ônibus lotados todo dia, a maioria dos trabalhadores, e acho que isso dentro de uma sala de aulas que chama atenção para diversas coisas, né, mas acho que para o mundo do trabalho, e a gente percebe, né, o quanto que a escola de samba ela é fundamental para a gente debater o nosso dia a dia, enfim, tudo que a gente vive na nossa vida. Perfeito, irmãozinho. Então, pessoal, vocês viram que o samba realmente dá muito pano para a educação. E aí até já vou fazer um convite a vocês. Nós da Geré vamos colocar no nosso site, depois da live, esses sambas enredos que nós falamos. O que eu falei, fiquei tão empolgado aqui, Zomba, Festa da Raça, se eu não me engano, é de 988. Isso? Tô certo? É isso aí. Então, assim, a gente vai colocar lá esses enredos para vocês, os sambas, que é extremamente importante para vocês começarem já tendo um ponto de partida sobre como trabalhar o samba na educação. Eu vou fugir um pouco do roteiro, meninos e Thaísa, não fiquem chateados comigo, mas eu fico pensando o seguinte, nós fomos criados no samba, né? Para a gente tudo é muito óbvio, desde a concepção do enredo, desde a escolha do samba, desde dos grupos de compositores, desde as aulas. Mas, assim, eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouco sobre um elemento do carnaval que talvez as pessoas não saibam. Por exemplo, Thaísa, né? O que é uma aula de compositores? Qual a importância de uma aula de compositores? E para o Mauro, assim, eu pedi para ele falar um pouco sobre essa concepção desse enredo, como é que se dá, né? Essa concepção histórica, quem participa da escolha, da concepção, existe aquele texto, né, que é o texto de enredo que a gente apresenta, né, que se lê na televisão. E para o Vini, né, eu queria que ele falasse um pouco desse desafio que é construir um enredo e dialogando com o samba e pensando isso dentro da construção visual da avenida, assim. Né? Como bom professor, eu faço 3 questões aí para vocês. Simbora. Posso começar? Então, gente, a aula de compositores é um dos segmentos mais importantes de uma agremiação, né? E lá é onde tudo começa a acontecer, né? É o segundo pontapé do desfile, né? Porque é onde a gente vai eleger, né, o nosso hino. E esse é um processo muito rico. Eu considero que a construção
de um samba enredo é um processo muito rico onde acontecem inúmeras questões, né? Em algumas escolas existe um processo de escolha, né? Existe um processo de escolha. Em algumas outras escolas existem encomendas de samba, que é outro processo, né? No qual eu enquanto compositora não estou muito, porque eu acho que eu gosto dessa disputa, eu gosto de estar, né, no movimento, eu acho que é muito mais rico do que só escolher alguém que vai produzir um samba, né? E até porque a gente, durante esse processo de escolha, a gente vai vendo esses sambas ganharem corpo nas quadras, né? Então, às vezes um samba super estimado, que a galera tá super torcendo por ele, porque já é um samba de compositores muito renomados, quando chega na quadra, o samba não ganha corpo, não ganha comunidade, e aí o samba é eliminado. E existem outros sambas de compositores, às vezes, não tão famosos, né, não tão renomados, que a galera não esperava que ganhasse, que tivesse essa explosão, que ganhasse esse corpo e acaba conquistando as quadras, né? Então, assim, esse processo é um processo muito rico, inclusive de pesquisa, né? Então, eu costumo ter aquela premissa de que todo professor é pesquisador, né? Eu acredito que todo também é pesquisador. Para fazer o samba enredo, o compositor debruçar numa pesquisa muito, muito potente, muito profunda, né? E muito além da própria sinopse, porque para fazer um samba enredo, a base, a coluna vertebral, né, desse processo é a sinopse. É um documento, né, no qual está lá toda a construção do enredo, e a partir desse documento nós vamos construindo esse samba enredo. Lógico que existe cultura técnica de samba enredo, existem novas concepções de samba enredo, por exemplo, esse ano a Viradouro vem trazendo um samba no formato de carta. Existem os prós e os contras, gente que gosta, gente que não gosta, de construir samba enredo, né? Enfim, mas é um processo muito rico. Eu, enquanto compositora, gosto dessas disputas, gosto desse sentimento das disputas de samba, né? É sempre muito bom, como sentir a agremiação viva, né? Pulsante. E isso é muito gostoso. E eu acho que isso faz parte do processo também. Então, a ala dos compositores é uma ala que constrói relações, muitas outras coisas dentro da escola de samba. Bom que o Mauro teve um tempo para, enquanto a Thaís estava respondendo, para poder pensar na pergunta dele, né? E aí, Mauro, o que você tem para dizer para a gente? E tenta também dar como a Thaís fez, dar uma articulada no nosso campo da educação, né? Para os professores poderem entender mais sobre esse processo, beleza? Eu vou começar pegando um gancho na fala da Thaísa, né? Eu estava ouvindo a Thaísa e percebendo uma coisa que, assim, eu, Thaís e Vinícius temos muitas coisas em comum, né? Nossa amizade é baseada muito nisso, mas eu acho que um ponto, quando a gente fala da escola de samba, que ajuda a entender a importância da aula de compositores, é que nós três começamos como compositores, né? Sonhos de menino e de menina, de ocupar esse espaço de compositor, que historicamente é muito importante nas escolas de samba. Basta a gente lembrar que todas as escolas de samba foram fundadas por compositores, né? São escolas de samba, então a musicalidade é fundamental. E esse papel, quando a gente pensa nas grandes personagens das escolas de samba, foi dos compositores, né? Do Cartola, do Paulo da Portela, enfim, do Geraldo Babão. A gente pode citar várias figuras, Paulo Brazão, Seu Chino. Vou lembrando de uma escola, vou lembrando o nome de um compositor, né? O carnaval é muito pautado por isso. E por que eu peguei esse gancho? Porque, historicamente, né, eram também os compositores os responsáveis por colocar o enredo da escola na avenida. O que é colocar o enredo na avenida? A fazer uma marra daquela narrativa que vai subsidiar a produção do visual, né? Então, o enredo é a história que a escola vai contar ao longo do seu desfile. Isso, no início, lá na década de 30, de 40, isso era produzido coletivamente pelas alas de compositores e pelos sambistas, que não apenas construíam a narrativa, mas construíam a própria ideia do visual, né? Então, a gente tinha um visual muito mais a serviço do samba, em certo sentido, do que hoje, quando o espetáculo cresceu e a gente tem o que alguns autores chamam de uma primazia do visual. Por que eu estou falando isso? Porque a partir da década de 50, sobretudo um grande marco é a década de 60, você tem um crescimento do carnaval que faz com que artistas plásticos, cenógrafos,
muitos deles, a maioria deles ligados à Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim, ingressem no Carnaval Carioca e produzam aquilo que ficou conhecido como uma revolução estética. Então, o que é a produção do enredo, né? É um momento em que se define um tema e, através de muita pesquisa, pesquisa bibliográfica, pesquisa de iconografia, você constrói uma narrativa que vai se materializar num texto base, que nós chamamos de sinopse, que vai servir de subsídio, né, de alimento para os compositores produzirem o samba enredo, mas também vai guiar toda a produção do visual. E, além disso, é através dessa pesquisa que cada uma das alas é definida. Então, não basta dizer que para contar uma determinada história, uma ala vai ter um nome específico e produzir um visual. Isso precisa estar amarrado através de um texto, de uma pesquisa. E isso é feito hoje pelos carnavalescos, né? Alguns trabalham com equipes, com pesquisadores, especificamente para cumprir essa função, né? Devido à evolução e crescimento do carnaval, isso foi se tornando cada vez mais específico, é importante a gente dizer, a ponto de hoje, cada enredo de uma escola de samba envolver uma pesquisa que poderia muito bem e deve cada vez mais ser utilizada em sala de aula. Então, para construir um enredo, para construir uma narrativa que durante 1 hora e pouca vai passar na avenida, o que existe é muita pesquisa de alto nível, né? E essa pesquisa ajuda a encontrar bibliografia, encontrar debates. É importante a gente dizer que, historicamente, as escolas de samba ajudaram a colocar no centro da cena personagens que, durante muitos anos, não estiveram nos livros de história, né? Eu penso no exemplo do Salgueiro, que fez o Zumbi em 1960, quando esse personagem ainda não era um personagem tão presente nos livros de história, contando a história dos Palmares e da resistência negra no Brasil, enfim. Então, esse processo de construção de enredo envolve muita pesquisa e muita negociação, né? Porque você tem uma perspectiva de construção de uma narrativa que está muito centrada em alguns personagens, sobretudo os carnavalescos, né? Tem um grande poder simbólico, inclusive, nesse sentido, mas que precisa ser transmitido para toda uma comunidade que vai vestir aquele enredo na avenida, né? E aí o primeiro processo de negociação, a Thaísa já falou, que é o momento em que você constrói a sinopse para ter uma disputa de samba e os compositores tentarem traduzir aquela pesquisa que gerou uma sinopse, que gerou um conjunto de imagens, para uma música, para um samba enredo que vai embalar os componentes, né? Então, tem uma negociação com a diretoria, tem a forma pelo qual as comunidades vão se apropriar dessa pesquisa. Então, é um processo muito rico que, basicamente, todo ano, cada escola produz essas pesquisas, essas narrativas absolutamente potentes, muitas das vezes originais e trazendo para a gente outras perspectivas históricas que eu acho que tem tudo a ver com educação, com escola. Não à toa, as escolas de samba levam esse nome, né? Porque são instituições educativas, ainda que não necessariamente numa perspectiva de educação formal, mas que nos auxiliam há quase 100 anos produzindo narrativas e nos ensinando muito sobre a história do Brasil. Que aula, hein, mano? Caramba! Foi muito importante a sua fala. E já digo assim, Vinícius, você vai ganhar uma nota um pouco menor, né? Já teve cola da Thaísa, teve cola do Mauro, agora para você ficou moleza, né? Depois dessas 2 aulas aí, eu vou te fazer mais um pedido, já que você vai ter uma ajuda aí, né, dos 2 grandes pensadores, de pensar assim também na sua época de infância, né? Como você gostaria, talvez, que na sua sala de aula tudo isso que vocês estão produzindo, vocês estão pensando, estivesse, né? Além da pergunta que eu estou fazendo, você pensar não como Vinícius hoje pesquisador, mas como Vinícius menino, né? Aluno de uma sala de aula, como gostaria que esse discurso chegasse também lá. Vamos lá, estou dificultando para você. Né, bom, assim, eu queria pegar um gancho do que o Mauro falou, sobre essa ideia da pesquisa, né? Atualmente eu estou fazendo a pesquisa junto com o Gabriel Haddad e Leonardo Bora, que são carnavalescos da Grande Rio. Esse ano o enredo é sobre Exu, né? E a gente faz um trabalho de pesquisa bastante robusto e a gente entende, e aí, quer dizer, entendendo não só o enredo, como a história que vai ser contada na avenida durante o desfile na Marquês de Sapucaí, mas o enredo como um elemento central daquela comunidade que vai ser trabalhado durante o ano inteiro, né? Então, quer dizer, durante todo aquele ano carnavalesco,
a escola vai girar em torno daquele tema, ela vai fazer camisa com o tema, ela vai dialogar sobre o tema, ela vai procurar na internet para saber mais sobre o tema. Então, isso envolve a comunidade, e eu estou falando da comunidade como um todo, né? A cidade de Caxias como um todo, no caso da Grande Rio, mas em cada escola de samba a sua própria comunidade, e as comunidades escolares também, né? Que também não se interessam tanto ainda, mas acho que algumas pessoas se interessam pelo que a escola está falando. Então, o enredo, e aí por isso que algumas pessoas falam, essa função de enredista, e eu sou um pouco contra esse termo, eu sempre prefiro falar pesquisador, porque eu acho que é isso, né? Porque o enredista dá a impressão que a pessoa se preocupa só com o enredo que vai passar na Sapucaí, e o pesquisador é você entender o tema de uma forma muito mais ampla, né? De que você tem uma responsabilidade social do que você está falando para aquela comunidade, para aquelas pessoas que você está dialogando ali, né? Não é só fazer uma história tirada da minha cabeça, né? Da cabeça das pessoas, né? Dos carnavalescos, enfim, e implantar na escola, né? Eu acho que é uma coisa mais ampla, que eu acho que quem é sambista, né? Quem tem essa vivência, né? Como o Mauro, como o Thaísa, como nós temos, a gente tem, né? A gente entende a importância do que a gente está fazendo. Não é só uma narrativa criada para ganhar o carnaval, é também, mas além disso ela tem outras funções, né? E aí eu estou falando isso porque na escola, né, eu estudei escola pública, e uma das aulas que mais me marcaram na história foi exatamente uma aula com samba de enredo. Foi na época, né, no atual 9º ano, né, na 8ª série. Foi um samba da Portela sobre Getúlio Vargas. E aí eu fiquei todo feliz porque era algo, né, da minha... que eu dominava, né, que eu sabia. Na época eu já tocava tamborim, então a gente ficou brincando ali. E éramos 2 ou 3 amigos ali que gostávamos de samba enredo ali na aula, e a gente ficou super animado, assim. E isso fez uma diferença na minha vida absoluta, né? Porque, bem ou mal, mais para frente, isso vai me ajudar a escolher o curso de História, porque eu vou lembrar, que eu posso fazer essa conexão entre a história cantada na escola de samba, a história cantada na escola, né? Enfim, como que as escolas de samba, elas amarram tudo isso. E acho que seria fundamental, e aí ampliando um pouco, né? Acho que não só falando de escola de samba, mas acho que falando das culturas cotidianas que se vivem no entorno das escolas, né? Quer dizer, o que o aluno vive no seu dia a dia, o que o aluno vive em casa, quando ele vai para casa do amigo, para casa do parente, quando ele vai brincar, que tipo de música que ele ouve, qual é a cultura que ele está inserido, né? O funk, é o rap, é o pagode, é o samba, e diversas outras, né? Que eu acho isso fundamental para quando a gente vai entender a escola como esse espaço de aprendizado, né? Entender que há muitos outros saberes que precisam ser valorizados e precisam ser enxergados como saberes dignos, né? Sabe, como saberes oficiais também, como saberes intelectuais que devem estar dentro do conteúdo programático, né? E devem ser valorizados como algo essencial para esse aluno enxergar que a sua própria cultura não é inferior à outra. A sua própria cultura é uma cultura outra, que tem tanto valor como qualquer outra que está na cidade, né? Então, eu acho que falar, né, do enredo, da história contada e de como a escola de samba ela pode ajudar o aluno a se enxergar enquanto pessoa, né, enquanto cidadão, eu acho que isso é fundamental, é um passo fundamental, né, que a gente está fazendo aqui, que a gente está dando, que a gente está debatendo. Olha, são grandes aulas, assim, eu acho que essa live não vai conseguir dar conta desse assunto. Provavelmente a gente vai precisar convidar vocês de novo. E aí, vocês foram falando, me veio uma outra pergunta na cabeça, assim, né? E aí, não briguem comigo, porque a gente está conversando e as dúvidas estão surgindo, assim. E a gente tem um roteiro aqui, mas eu vou voltar para ele em algum momento. Mas o que eu fico pensando é o seguinte, né? A gente tem aí 2 leis, que é a Lei de 1639 e a 11.645, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino de cultura, história africana, afro-brasileira e indígena
nas salas de aulas de todo o Brasil, né? E a gente tem aí dentro do samba muitas possibilidades de trabalhar. A gente sabe disso, que a gente tem grandes enredos sobre a cultura indígena, né, sobre a cultura cigana, sobre a cultura de circo, né, sobre a cultura quilombola. Tem o enredo do Salgueiro, Candaças, que é um enredo incrível, mas muitos colegas ainda não conhecem, né, a aplicabilidade desses enredos para nos ajudar enquanto até referencial teórico para a sala de aula, para a gente trabalhar esses conteúdos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, né, sobre a importância do samba em seu sentido completo, para que a gente consiga garantir, né, o direito de aprendizagem de acordo com as leis, né, e sabendo que a gente quer ir muito além da obrigatoriedade, a gente quer que os professores vivenciem em sua sala de aula isso com interesse, né, e com respeito. Infelizmente, a gente precisa da lei hoje, mas o nosso movimento da Geré é para que a gente consiga que cada professor seja afetado e que sua sala de aula ele consiga aplicar um pouquinho do que a Thaísa fala, um pouquinho do que o Mauro fala e um pouquinho do que o Vini fala. Eu acho que isso é extremamente importante. Mas digam vocês, assim, samba, ele consegue dialogar com essa proposta das leis 10.639 e 11.645? Diz aí. Vou começar, vou inverter a ordem, para não prejudicar o Vinícius. Vou começar pelo Vinícius agora. Eu acho que totalmente. Acho totalmente. Eu acho que a gente. Acho que primeiro a gente precisa entender, né, considerar a produção de dentro da escola de samba uma produção tão importante quanto uma produção que está no livro didático, né, que está na oralidade, que passando de avó para filha, de filha, né, enfim, na geração familiar. A escola de samba ela produz cultura, ela produz conhecimento. Acho que a grande premissa é essa, a gente tem que partir daí, né? A escola de samba não é só o baúba, a escola de samba não é só a cerveja, não é só o ritmo, e não que isso seja ruim, né? Isso faz parte do cotidiano e faz parte da cultura vivida, né? Isso tem um sentido simbólico, um sentido cultural também muito importante. Mas a escola de samba ela não é só isso. A quantidade, né, se a gente for parar para analisar a história das escolas de samba no Rio de Janeiro e pensar que desde a década de 20 e de 30, né, a gente está falando de quase 100 anos, sujeitos negros, né, filhos e netos do pós-abolição, né, filhos e netos de escravizados, produzem narrativas que estão dialogando sobre a história do Brasil, estão dialogando sobre o passado da escravidão, estão debatendo quem é Castro Alves, estão debatendo quem é Princesa Isabel. Isso na década de 40, na década de 50, a gente está falando de 50, 60 anos após a abolição, né, após a abolição jurídica, né, da escravidão negra. E se a gente for considerar isso como uma agência, né, de como esses sujeitos eles foram importantes naquele momento ali para ocuparem esse espaço na cidade e para afirmarem as suas próprias narrativas, a gente começa a entender que a escola de samba não é só o espetáculo que passa na televisão, né? A escola de samba é muito mais que isso, ela tem toda a história das escolas de samba do Rio de Janeiro, principalmente, ela costura a história do que se tornou a cidade hoje, né? As escolas de samba, elas são os territórios que estão espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Em cada território, se você não tem uma escola de samba, você tem uma escola de samba próxima. E as escolas de samba hoje, muitas vezes, são os únicos núcleos de sociabilidade, de divertimento, de entretenimento que a própria comunidade tem, né? Se você vai, por exemplo, na Vila Kennedy, por exemplo, que tem uma quadra ali que abriga diversos shows, né? Você vai na Mocidade Independente Padre Miguel, quer dizer, tem uma quadra na Avenida Brasil, mas tem uma quadra lá dentro da Vintém, que também funciona como esse centro aglutinador, e tantas outras escolas. Então, acho que o principal para a gente começar a avançar é esse entendimento de que a escola de samba ela não é só o espetáculo que passa na televisão, que vende, que atrai turistas, e não que isso seja ruim, a gente tem que debater sobre isso também. Mas ela é muito mais que isso, né? Ela é feita por pessoas. Quando a gente começa a olhar para as pessoas que fazem as escolas de samba, a ala de comunidade, a ala de baiana, a ala das crianças, a bateria, a nossa perspectiva acho que ela muda completamente. Acho que é isso. Perfeito. Thaís está ali já abrindo o microfone já, né?
Mas não vai ser você agora não, gata, vai ser o Mauro. Agora você vai ficar por último. Não, concordo em absoluto com o Vinícius, né? Eu acho que o primeiro passo é reconhecer as escolas de samba e a história das escolas de samba como objeto de estudo, né? A gente está falando, eu e o Vinícius, através do nosso trabalho lá no Pensamento Social do Samba, a gente vem afirmando isso há muito tempo, né? Não que seja alguma novidade, mas a história das escolas de samba no Rio de Janeiro é uma história afirmativa de negros e negras, né? Descendentes de ex-escravos que produziram, através da sua arte, da sua cultura, uma forma de integração a uma sociedade que não lhes queria, né? E, ao mesmo tempo, ajudaram a produzir uma modernidade carioca e brasileira, isso é muito importante. Então, o primeiro ponto é entender a escola de samba para além do espetáculo. Para além do espetáculo, existe uma luta, que não é só a perspectiva da resistência, mas é uma perspectiva também de produção, né? Então, a gente está falando de núcleos que estão em territórios periféricos da cidade, o Vinícius falou isso muito bem. Ainda hoje, eles existem na maioria das suas comunidades, né, nas periferias da Fluminense, de forma geral, a gente não está falando só da cidade do Rio de Janeiro, como muitas das vezes os únicos polos de cultura, de oportunidade, de inclusão. Então, a gente está falando de política, a gente está falando de economia, a gente está falando de arte, e, ao mesmo tempo, entender que existe, há quase 100 anos, dentro desses núcleos, uma produção intelectual muito sofisticada, que são os enredos, que são os sambas, que é a maneira pelo qual as escolas de samba estão produzindo um olhar sobre a cidade, sobre o país, sobre suas próprias condições de vida. Então, se nós pensarmos que hoje nós temos cerca de 80 escolas de samba no Rio de Janeiro, são 80 narrativas que anualmente estão sendo produzidas sobre a história do Brasil, sobre a nossa experiência, muitas das vezes, inclusive por uma questão histórica, né, numa perspectiva afrocentrada. Então, quantas narrativas, quantas pesquisas, quantos conhecimentos, quantos saberes, só na perspectiva do enredo do samba, né? As escolas já não estão produzindo, e nós, muitas das vezes, eu estou falando nós porque eu também sou professor, né? Estou falando da educação de forma geral, ainda não fomos capazes de incorporar de maneira efetiva essa que muitas das vezes é descrita como uma das principais manifestações culturais brasileiras. Então, as escolas de samba, o desfile das escolas de samba, é uma das principais manifestações culturais brasileiras, produzem muitas narrativas, muitos saberes, muitos conhecimentos, e ainda assim nós não somos capazes de incorporar de forma devida esses conhecimentos nas escolas, né? E eu acho que é absolutamente escolar, é isso que eu acho que é a grande contradição, né? A gente está falando de formas artísticas, lúdicas, que eu acho que funcionam muito bem, e acho que, de certa forma, todos nós aqui já tivemos experiência de introduzir o samba, carnaval, escola de samba, nas nossas atividades docentes, e o quanto elas são produtivas, né? O quanto elas funcionam, o quanto utilizar o samba-enredo como um recurso didático é algo que funciona, e, na realidade, o que a gente tem é um manancial de produções, de narrativas, de saberes, que estão sendo produzidos há quase um século e que eu acho que precisam ser incorporados nos materiais didáticos, nas atividades, não apenas quando chega lá em novembro, né? E todo mundo, e nós aqui já tivemos a experiência, imagino, todos nós, né? Certamente já tivemos a experiência de ser o professor negro da escola que vai ser procurado quando chega ali em novembro. O que a gente vai fazer agora que chegou a consciência negra? Mas, para muito além disso, as escolas de samba estão produzindo narrativas sobre diversas experiências, diversos episódios históricos, diversos episódios, questões que nos ajudam a pensar e que tem muito a ver com o currículo escolar. Então, os enredos têm a ver com o currículo na história, várias formas de fazer artística das escolas de samba podem estar lá no currículo de arte. Tem várias questões que podem ser incorporadas em outras disciplinas, né? Vários enredos científicos, enfim. Então, eu acho que é um manancial de saberes que a educação precisa se apropriar. Inclusive, eu acho que, aí falando particularmente, né, no nosso cenário do Rio de Janeiro, nós não podemos desperdiçar, inclusive porque as escolas de samba têm muito a ver com a história da cidade, com a construção da cidade. Thaís, agora ficou complicado para você, hein? Vai falar depois desses grandes mestres, mas eu tenho certeza que você é chamada de rainha do samba, né? Quando você fala, a sua vida já fala sobre o samba, assim, e é importante falar que vem de berço, né? Thaís, ela vem de uma dinastia do samba, assim, e ela representa a voz das mulheres que estão presentes no samba, né? Minha amiga,
agora é com você. E aí, o que você tem para dizer para a gente? Eu acho que faltou o microfone, hein? Quando Conseguiu a abrir gente aí? fala de berço, a herança de berço, não é só da minha pessoa, não. O Mauro também traz isso na família dele. O Vinícius já falou, né, da avó dele, Dona Ivanísia, que é uma das maiores expositoras da Vila Isabel. E depois o Ricardo, gente, vai falar também um pouco sobre a trajetória dele, tá? Para a gente finalizar essa live. Ele tem que falar também das experiências dele do carnaval e desse verso dele que também é muito potente. Enfim, não gostei de ficar por último de falar, porque, meus amigos, a gente pensa muito parecido, né? Então acaba que fica muito redundante. Mas eu, assim como o Mauro, assim como o Vinícius, é desse paradigma que precisamos olhar para as escolas de samba como celeiros, né, de produção intelectual orgânica, né? E acredito que as escolas precisam ter esse olhar, né? E os profissionais de educação também. O que eu digo no fazer, né? Porque muita gente pergunta como faz isso, mas como eu aplico isso em sala de aula, né? Porque a gente ainda tem aquela questão de trazer a receita do bolo da educação, né? Como eu vou fazer isso, né? E eu posso dizer que quando a gente tem esse olhar, né, treinado, né, e sensibilizado para essa questão, escola de samba é um lugar que produz conhecimento, escola de samba é um lugar que produz intelectualidade negra. A gente começa a inserir, né, e integrar essa escola de samba naquilo que é construído e disseminado dentro das escolas formais. Eu, por exemplo, enquanto educadora, eu sempre tentava, né, trazer essas experiências, esses saberes para dentro de sala de aula. E aí muitos dos meus amigos falavam assim, vamos falar de escola de samba, vamos trazer a Mangueira, vamos trazer a Vila, vamos trazer a Portela e Salgueiro aqui, e nem sempre isso vai ser possível. Mas a gente entendendo que escola de samba está localizado, vai ter uma escola de samba. Então, dentro da Maré, que eu trabalhava na Nova Holanda, a gente tinha de Bom Sucesso, que é uma escola que desfila em Tenente Magalhães. Então, eu não trazia Mangueira, mas eu tinha Gato ali super acessível para mim, para as crianças, para a comunidade escolar. Então, o Gato de Bom Sucesso era a escola que estava atendendo a gente, que estava junto com a gente produzindo conhecimento, ensinando as nossas crianças e diminuindo esse abismo que existe entre as escolas formais e as escolas de samba, né? Então é trabalhar com aquilo que é possível, e é muito possível, né? Os territórios estão aí para poder dizer isso, né? E outra questão também é enxergar a escola de samba como esse lugar que pode, inclusive, trazer bibliografia para muitos trabalhos acadêmicos. Quando a gente estava produzindo da Focheck, eu perguntei para o Vinícius, eu perguntei para o Mauro, vocês têm livro, vocês têm alguma coisa? E foi muito difícil de conseguir. Até que eu falei, gente, a Focheck, o Bango, cara. E o Bango produziu um enredo lindíssimo sobre a Focheck. E foi a partir dessa sinopse que a gente teve mais bibliografia para fundamentar a parte de a Focheck que foi para a agenda. Então, é dessa maneira que a gente precisa pensar as escolas de samba, né? Inserir elas de pertencimento e de construção de conhecimento. Então, quando a gente coloca isso no centro, a gente está reivindicando e está construindo esse olhar para as relações étnico-raciais com as escolas de samba e com as escolas formais, e com a produção de conhecimento também. É isso, gente. Nada redundante. Fala um pouquinho agora, Ricardo. Nada, Thaís, não foi nada redundante a sua fala, foi totalmente. Vocês três dialogam de uma maneira única, assim, e tem uma cumplicidade muito grande, já que a Thaísa deu esse spoiler aí para vocês. Eu sou neto de seu Osvaldo, né, que Fico um pouco emocionado que eu não tive o privilégio de conhecer meu avô, e todas as histórias que eu sei sobre ele é através de minha mãe, né, as memórias dela de infância. Meu avô ele foi compositor, sambista, né, e foi um dos criadores da Escola Unidos do Uraiti, lá de Rocha Miranda, do bairro de Colégio ali. E, para mim, sempre estive muito dentro do samba, né? Primeiro pelas histórias que eu ouvia desde pequeno do meu avô, né? E muitas das vezes
As histórias que contam sobre os homens sambistas são ideias muito modificadas e muito deturpadas, né? Eu não consegui conhecer meu avô depois de mais velho, né? Mas a ideia que ligava o meu avô, sobretudo ligada à questão da legislação do país, né? E a forma como o homem negro sambista era visto, era muito a questão de um conceito que foi criado na legislação, o conceito de vadiagem. Né? Então, essa era a imagem que as pessoas brancas tinham do meu avô. Né? E aí, com o tempo, eu fui entender que não era sobre isso, que essa ideia da vadiagem é uma ideia de construção social sobre o corpo preto que samba, que produz conhecimento no samba, que está nesse meio do samba. Né? Então, assim, essa foi uma forma triste, né, de ressignificar esse processo do meu avô, entender o quanto os nossos corpos eles são medidos e regrados, e o convite que eu faço a vocês aí, professores, professoras, não reproduzam isso com seus alunos. Né? Se um aluno está numa escola de samba, ele pode ser bassista, pode ser compositor, ele pode ser aderecista, ele pode ser enredista, ele pode ser mestre de bateria, ele pode ser muitas coisas. Então, não reduza o espaço da escola de samba a uma visão preconceituosa e limitada. Né? A gente, infelizmente, tende a querer limitar o lugar da nossa cultura, da cultura preta, apenas a um lugar muito pequeno e muito pautado pelo olhar racista. Assim. Então, todo mundo que está na escola de samba sabe sambar? Não, tudo bem. Todo compositor sabe cantar? Não sabe. Gente, essa múltipla representação dos corpos pretos que estão na escola de samba são muito importantes de serem ressignificados. Né? E eu desfilo em escola de samba desde muito pequeno, já saí na Unido do CIEP várias vezes, já saí em outras escolas infantis também. As minhas lembranças são muito boas, né? Lembrança de coletividade, de estar junto só com crianças ali, né? Convivendo, porque a concentração, para quem já desfilou, sabe que é longa, então você imagina um grupo de 40 crianças numa concentração, apenas um adulto tomando conta ali, né? Num sol quente, a gente o dia inteiro ali, era muito divertido, a gente aprontava, e era engraçado que no final do desfile, né? A minha última vez desfilando como criança, a gente desistiu de desfilar e decidiu uma ala inteira empurrar o carro, né? E aí veio o pessoal da harmonia, da evolução, brigar com a gente. Não, vocês não podem empurrar o carro, vocês têm que evoluir. Aí voltaram a gente para evoluir. São experiências que eu tenho e que eu já contei para os meus alunos, que fazem parte da minha construção enquanto um sujeito sambista, né? Então, assim, é difícil, é emocionante falar sobre isso, né? Porque a gente tende a querer se afastar desse lugar, né? Querer ser o Ricardo acadêmico, o Ricardo produtor de conhecimento, o Ricardo autor, e no encontro com a Thaísa, com o grupo dela, né? E com a forma como eu tenho me reaproximado da escola de samba, eu tenho conseguido me ressignificar enquanto um sujeito sambista. Isso é muito importante a gente dizer, né? Às vezes os corpos pretos estão tão violentados, a gente não consegue viver isso intimamente, assim. Então, é um longo processo para você se entender. Então, você, professor ou professora negra que está ouvindo a gente hoje, está tudo bem começar a pesquisar agora, está tudo bem começar a utilizar isso em sua sala de aula agora, é um processo, está tudo bem você querer descobrir. Nós estamos à sua disposição, a Geré, a Thaísa, o Vinícius, o Mauro, eles atendem a gente no Instagram, são super acessíveis, quer tirar alguma dúvida, já segue eles nas redes sociais deles. E aí, gente, assim, eu vou parar de falar, que senão eu vou virar um monólogo aqui. E aí eu quero que a gente encerre agora nossa live com um samba enredo, cantando, tá, gente? Eu sei que eu disse que todo mundo não canta, né, que existem diferentes corpos, mas o meu desafio é que a gente cante. Eu vou começar cantando o enredo de 1997, que é um samba enredo que eu gosto muito, tá, pessoal? Que foi o samba enredo que eu descobri qual escola que eu torcia. Foi através desse samba enredo. Lá em casa a gente tinha um hábito de não tinha grana para ir para Sapucaí, que morava muito grande, muito longe, eu acho, Miranda. E aí a gente assistia em casa, comendo um pastelzinho e tomando refrigerante, né? Quando tinha grana, quando não tinha grana, era suco de caju mesmo. E aí a Viradouro entrou em 1997 com esse samba aqui e que me emocionou. Lá vem a Viradouro aí, meu amor. É Big Bang, coisa igual eu nunca vi. Que esplendor, e vem das trevas, tudo pode acontecer. A noite vira dia, a luz do novo amanhecer. Vai meu verso. Aí agora eu jogo para Thaísa. E aí, Thaísa, que samba você quer deixar para a gente terminar a nossa conversa de hoje? Então, eu vou deixar o meu biscoito aqui para o senhor, doutor Vinícius Natal. É um samba que tem a sinopse com a pesquisa dele, que foi Ibaco Bango, que é um enredo que vem falando sobre esses amuletos, né?
e traz também a própria concepção de identidade da Cubango. Então tem uma parte do samba que diz assim, aos pés do morro fiz o meu terreiro, onde o padroeiro veste palha em seu altar. A totó eu bato cabeça pra Omulu, nesse chão tem pipoca pro santo, oferendas pro meu mundo verde e branco. E quem vai primeiro, Mauro ou Vinícius? Pode ir o Mauro. A Thaísa canta melhor, né? Aí eu fico mal, ele é malandro. Mas, enfim, não vou prolongar o sofrimento de quem ouve, vou ser bem rápido. Vou cantar o Samba do Salgueiro de 2016, a Ópera dos Malandros. É que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá do morro do Salgueiro. Se não acredita, vem no meu samba pra ver, o couro vai comer. Agora eu quero ouvir o Vinícius. Galera, obrigado, foi um prazer. Tamo junto. Bom, eu não vou cantar, porque senão eu vou assassinar o samba. Eu sou conhecido no samba como o cara que canta oitava abaixo, então vocês já viram como é que eu canto bem, né? Mas eu queria, acho que destacar o samba que o Ricardo trouxe no começo, né? Que é o Kizomba, da Vila Isabel de 88, que acho que ele tem uma força muito boa. Acho que aconselho, né, para vocês procurarem. Enquanto eu fui diretor cultural da Vila Isabel, a gente fez um documentário, chama Kizomba, 30 anos de um grito negro da Sapucaí, também está no YouTube, né, e fala muito sobre essa força negra da Vila Isabel e do samba, né? Então, o início do samba, ele fala, vou declamar aqui um pouquinho para vocês. Valeu, Zumbi, um grito forte dos palmares, que corre terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu, hoje a Vila é Kizomba, é batuque, canta e dança, jongo e maracatu, vem a menininha para dançar o caxambu. Agradeço a participação, muito obrigado, gente. Muito obrigado, Thaísa. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Mauro. É emocionante ter vocês aqui com a gente nessa live sobre samba. É difícil falar, às vezes a voz fica um pouco embargada, porque é um convite que a gente está fazendo à nossa rede, a todos os professores e professoras das diferentes áreas do conhecimento, dos diferentes anos, né? Seja na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, na EJA, a trazer o samba enquanto viés educativo. A gente vai colocar todas as informações que a gente trouxe aqui sobre esses enredos num documento bonitinho para vocês vão receber isso, né? Então é importante que vocês tentem trazer isso para a sua sala de aula, fugindo muito da visão preconceituosa e limitada sobre o que a gente fala e tentando entender que falar de samba e falar de educação é algo que tem a ver com a garantia de direitos de milhares de crianças que estão em nossas salas de aula e estão sendo silenciadas o tempo inteiro. Então, vamos dar voz às crianças. Na verdade, eles têm a voz já, mas vamos escutá-los, né, e trazer essa presença para o samba. Queria agradecer muito a você que nos assistiu, agradecer mais uma vez os nossos convidados e a nossa convidada. Queria dizer que a Gerência de Relações Étnico-Raciais ela está de portas abertas para vocês, para trazerem críticas, sugestões, construir junto conosco. Queria agradecer mais uma vez a parceria da Multirio conosco, para que a gente consiga fazer essa gravação, né? Então é importante que a gente entenda que a nossa rede está ali, integrada, todo mundo junto para construir um processo educativo. Não deixe de nos seguir no Instagram, não deixe de nos mandar e-mail. Então nosso Instagram é gerer.smerj. Segue a gente, manda direct, marca. Fez um trabalho sobre samba, marca Gerer. Nós vamos também colocar nesse material as redes sociais, junto com a biografia lá do Vini, do Mauro, da Thaísa e da minha também, para vocês poderem saber um pouco mais sobre isso. E é isso, pessoal. Acabou, termina em samba e a gente espera que vocês continuem cantando esse samba na sala de aula de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Sem esquecer, gente, a Geré tá on, hein, pessoal? Tchau, tchau.